A palavra de hoje, Gálatas, capítulo de número 3. Estamos naquela série de meditação na carta de Paulo aos Gálatas. E vamos ler Gálatas capítulo 3, versículos 23 até o 29. 23 a 29, que diz assim: Mas antes que viesse a fé, preste muita atenção nisso. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados. Agora olha o que ele diz: para essa fé que de futuro havia de revelar-se, de maneira que a lei nos serviu de aio, de condutor, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Agora preste atenção: mas tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio, pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo Jesus, de Cristo vos revestistes. Dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, vamos àquela mesma pergunta, como sempre, né? Por que eu faço essa pergunta? Porque a cada dia tem gente nova encontrando o nosso canal. Gente que não está acostumada a ouvir sobre o Evangelho da Graça de Deus. Então eles vão ouvir isso. E para nós é uma coisa comum de se falar. Mas para eles é uma coisa nova. De vez em quando alguém manda um zap para mim: Nossa, pastor, entendi, pela graça sois salvos. Esse assunto que nós entendemos já há muitos anos. Mas tem gente chegando agora, se abrindo agora para o Evangelho da Graça de Deus, saindo do cativeiro da lei, entendendo as primeiras coisas da graça de Deus. Então elas precisam ouvir essa pergunta: por que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas? O que aconteceu com os Gálatas? Paulo foi para a região da Galácia, fundou igrejas. E o que Paulo pregou e ensinou? Paulo pregou o Evangelho da Graça de Deus. Você pode ver que no capítulo 1, versículo 6, Paulo fala: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. O que Paulo está dizendo? Que eles tinham sido chamados na graça de Cristo. Então, o que é a graça de Deus? É Deus fazendo pelo homem o que o homem nunca poderia fazer por si mesmo, e dando gratuitamente para o homem aquilo que o homem jamais poderia ter. Então por isso que Paulo diz lá em Efésios 2:8: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Repare bem: porque pela graça sois salvos. Eu sou salvo através de quê? Pela graça, mediante a fé. Aí Paulo conclui: essa graça e essa fé, isto não vem de vocês, vocês não produzem, não vem de vós, é um dom de Deus. Quer dizer que aquela fé que eu tive um dia em Jesus Cristo, de verdade, não foi eu que produzi, não foi eu que me decidi a crer. Deus me chamou, e esse dom, essa dádiva, Ele injetou essa fé no meu coração. Não vem de vós, é um dom de Deus. E aí Ele liquida com as obras. Ele diz: não vem de obras para que ninguém se glorie. Então não existe uma obra que o homem possa fazer para ele ser salvo. Não existe um esforço, um jejum, alguma obra religiosa que ele faça e que lhe dê condições de salvação. O homem, no quesito de salvar-se a si mesmo, é inútil.
Ele não tem nada que possa produzir que lhe dê condição de salvação. Enquanto o crente não entender que para ele ser salvo, ele não tem condições de fazer nada, ele é incapaz, ele é inútil para se salvar, ele vai ter dificuldade de entender a graça de Deus. Quando ele compreende que ele é incapaz de produzir alguma coisa boa para poder salvar-se a si mesmo, quando ele entende isso lá dentro, de coração, ele chega à conclusão: realmente eu sou incapaz de fazer qualquer coisa que agrade a Deus, que me dê condições de salvação. Quando ele entender isso, então ele vai se abrir largamente para aquilo que é o evangelho da graça de Deus. Então o homem é salvo pela graça, por aquilo que Cristo fez na cruz por ele, não por esforço próprio. E o que é ser salvo? Na nossa mente foi posta assim: um dia quando eu morrer, aí então eu vou entrar no céu. Mas a salvação começa aqui nesta terra. A partir do momento que eu crio em Cristo, eu já fui salvo instantaneamente. O meu Salvador, que é vivo, que despertou a fé salvadora dentro do meu coração, que me chamou pela graça, o momento que eu acreditei nele, instantaneamente ele me liberta do império das trevas, me liberta de todas as prisões, cadeias, me liberta de tudo, me transporta, me põe no reino dele. Colossenses 1, 13, 14. Ele me libertou de tudo, ele já mudou tudo na minha vida. Só que eu não aprendi essas coisas, eu não tenho essas informações. Então por isso que eu preciso de um lugar que não vai fazer campanha, voto, sacrifício, que não vai tomar o dinheiro das pessoas, lugar que não distribui coisas oradas, ungidas. Eu preciso de um lugar menos que faça isso, que me ensine o evangelho da graça de Deus. Para quê? Para essa pessoa que foi salva aprender: olha, você creu em Cristo, está salvo. Não vai ser, já é. Agora eu vou te mostrar, através da graça, do evangelho da graça, o que aconteceu com você. Então ela vai começar a aprender que foi liberta, que é salva, selada com o Espírito Santo, justificada, reconciliada, comprada pelo sangue da cruz. Ela vai aprender tudo que já aconteceu na vida dela por ela ter crido em Cristo. Então ela vai aprender isso. Agora, se ela cair numa igreja de lei, de jugo, de escravidão, que só fala em ganhar dinheiro, em prosperar, ela vai ficar 20 anos num lugar escravizada, cega, achando que aquilo é evangelho e não é evangelho. Ela vai ficar sendo explorada, ela vai ficar angustiada, ela vai ficar sendo manipulada, ela vai passar por processos terríveis, pensando que é evangelho e não é. Agora, se ela for para um lugar que prega-se a graça de Deus, então ela vai ser conduzida por Deus cada passo, aí entrando na graça de Deus e provando na vida dela aquilo que Deus já fez por ela gratuitamente, deu para ela gratuitamente, não tem custo, não tem obra, não tem esforço, não tem monte, não tem óleo ungido, não tem varetinha da vitória, não tem cadeadinho ungido, não tem tijolinho, não tem suor de ninguém, não tem pano de veste de Jesus, não tem nada dessas coisas. Então aí ela vai entender a grandeza daquilo que Cristo fez. Então Paulo pregou isso para os Gálatas, falou que Gálatas foram chamados na graça de Cristo. Mas Paulo ficou admirado porque eles estavam passando para um outro evangelho. Então Paulo fala no versículo 6 do capítulo 1: admira-me que estáis passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão alguns que vos perturbem e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, o mesmo anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja maldito. Assim como já dissemos e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebesse, seja anátema. O que aconteceu? Chegou nessa igreja o pessoal da lei, o pessoal do Velho Testamento, o pessoal das obras, do querer guardar sábado. Para nós nos dias de hoje, o pessoal da campanha, dos votos, do segundo boi, dos sacrifícios, dos montes, do Rio Jordão, das coisas oradas. Chegou esse pessoal, entrou lá na igreja dos Gálatas
e começaram a minar os ensinamentos de Paulo. O que aconteceu com os Gálatas? Eles começaram a deixar o que Paulo ensinou de lado, o Evangelho da Graça de Deus, e se voltaram para as obras da lei, se voltaram para o cativeiro de onde Deus já nos tirou através da cruz de Cristo. Então Paulo escreve essa carta orientando eles que eles fizeram uma coisa errada. E Paulo vai explicar a diferença da lei e da graça, vai mostrar que o homem não é justificado por obra da lei. Vai mostrar que até Abraão, que era o pai da fé, que se fizeram muita campanha no nome dele, ele foi justificado não por aquilo que ele fez, não por obras, ele foi justificado pela fé que ele teve em Deus, antes de produzir qualquer obra, antes de sacrificar Isaac, antes de tudo aquilo que a turma prega. Vai explicar até que ele chega nesse capítulo 3, no versículo 23, onde nós estamos. E ele fala uma coisa extraordinária, presta atenção, eu já falei isso muitas vezes, mas você tem que entender muito fundo isso. Olha que Paulo fala, Paulo vai discorrendo esses assuntos todos. Quando ele chega no versículo 13, ele fala assim: mas antes que viesse a fé. O que Paulo tem em mente? Paulo conhece todo o Velho Testamento. Paulo conhece a doutrina falsa que entrou na igreja dos Gálatas. Paulo conhece os heróis da fé do Velho Testamento. E ele está dizendo, antes que viesse a fé. Paulo está projetando uma fé futura, uma fé diferente do Velho Testamento, diferente da fé que eles tiveram lá na Velha Aliança. Então ele fala, mas antes que viesse a fé, Paulo fala, estávamos todos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro havia de se revelar. Então, antes que viesse esta fé de futuro que havia de se revelar, nós estávamos presos debaixo da lei e nela encerrados, aguardando essa fé que de futuro havia de se manifestar. Então o que Paulo quer dizer com isso? A gente poderia perguntar, mas Paulo, que fé de futuro é essa? Que fé é essa que estava aguardando enquanto a lei estava governando? E nós podemos voltar para a Velha Aliança, para grandes homens que tiveram fé no Velho Testamento. Por exemplo, Gideão. Quem já não fez uma campanha de Gideão? Gideão está malhando trigo lá, oprimidos, os medianitas estão pegando todas as plantações deles, oprimindo o povo. Ele está lá malhando trigo, aparece um anjo de Deus e fala, vai nessa tua força, varão valoroso, né? E dá toda uma estratégia para eles vencerem os medianitas. E no fim ele acabou vencendo os medianitas e livrando Israel daquela situação. A pergunta é essa: Gideão teve fé? Teve fé. Ele venceu os medianitas? Venceu. Mas eu te pergunto, que tipo de fé ele teve? O que ele entendeu depois da cruz? O que ele entendeu das cartas de Paulo? O que ele entendeu do Evangelho da Graça de Deus? O que ele entendeu do Cristo crucificado? O que ele entendeu do diabo ser destruído na cruz? Da dívida da lei que ele estava sujeito a ser quitada na cruz? O que ele entendeu do Novo Testamento? Ele não entendeu nada. Ele não teve nenhum conhecimento do Cristo que viria, o que faria na cruz. Ele teve fé, foi um homem de fé? Foi. Mas ele teve fé no conhecimento de Deus para aquele tempo debaixo da lei. Ele não entendeu nada da graça de Deus. Ele não teve conhecimento nenhum. Pela graça sois salvos mediante a fé. Ele não entendeu nada que a lei seria quitada na cruz. Ele está vivendo debaixo de lei. Então ele teve fé? Ele teve fé, mas não a fé depois da cruz. Então olha a diferença de conhecimento. Presta atenção. O que Gideão conheceu e creu em Deus no tempo dele, não teve nada de informação do que nós conhecemos do Evangelho da Graça de Deus e cremos hoje. Mas ele foi uma pessoa de fé para o tempo dele, para o conhecimento que ele teve de Deus na situação que ele estava vivendo. Mas ele não conheceu nada daquilo que nós conhecemos hoje através da revelação do Evangelho de Deus, da graça de Deus para o apóstolo Paulo. Então como é que eu vou pegar alguém que está depois da cruz e levar ele na fé de Gideão? Olha onde eu vou levar a cabeça da pessoa, viver escravizada naquela batalha de Gideão, achando que aquilo é verdadeira fé. Aquilo é fé para aquele tempo, não é fé para depois da cruz.
Vocês estão entendendo a diferença ou não? Quais outros personagens do Velho Testamento? Josué derrubou as muralhas de Jericó. Josué teve fé? Claro que teve. Ele teve fé, ele recebeu uma instrução direto do anjo de Deus, que estava caindo espada desembainhada, e falou assim: você vai rodear a cidade 7 vezes, no último dia 7 vezes, vocês vão gritar, a muralha vai cair. Eles fizeram tudo aquilo e a muralha caiu. Foi uma fé extraordinária, foi ou não foi? Ele teve fé. Mas o que ele entendeu do Novo Testamento? O que ele entendeu da obra da cruz? O que ele entendeu do está consumado? O que ele entendeu da graça de Deus? O que ele entendeu de Gálatas, que era a libertação da lei, de Efésios, dos lugares celestiais? Ele não entendeu nada, ele nem teve conhecimento dessas coisas. Mas ele teve fé para o tempo dele, debaixo de lei, a batalha, ele tinha que entrar numa terra prometida, ele cria no Deus poderoso, ele teve fé. Mas a fé que ele teve não tinha nenhum conhecimento daquele que nós temos hoje, que é a nova aliança, o Novo Testamento no sangue de Jesus. Está bem claro isso? Vamos falar de Davi, né? Davi vem, aquele gigantão Golias, afronta as fileiras do povo de Israel: me dá um homem que lute comigo, quem vencer, o que vencer, o outro que perdedor vai se tornar escravo. Aí Davi foi levar comida para os irmãos, foi lá, tinha fé, enfrentou o Golias, jogou a pedra, derrubou, acertou na testa e venceu, não é? Davi teve fé? Claro que teve fé. Ele, garoto, enfrentou um gigante, com a funda, com uma pedra, acertou na testa do gigante. Teve fé? Claro que teve fé. Mas o que Davi ali conheceu do Cristo crucificado, meus irmãos, da nova aliança, da graça de Deus, do sangue derramado, das cartas que Paulo escreveu, Cristo em vós, esperança da glória. O que Davi entendeu? O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Davi não entendeu nada, ele não teve esse conhecimento, ele teve fé. Fé do Velho Testamento. Estava debaixo de lei Davi? Estava. Mas Davi não entendeu nada do que nós vemos e entendemos hoje. Vocês estão entendendo que o conhecimento que eles tiveram no Velho Testamento não é o que nós temos no Novo? Você entende quando a gente fala assim, antes e depois da cruz? Antes da cruz, um conhecimento, lei, obra, sacrifício. Cristo vem, cumpre tudo isso, quita tudo isso, anula tudo isso, estabelece uma nova aliança. Depois da cruz muda tudo, é um novo conhecimento. Deus se manifesta e revela o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações. Então Davi fez uma grande coisa na velha aliança. Derrubou o gigante Golias, mas ele não entendeu nada daquilo que Cristo fez na cruz e das cartas que Paulo escreveu a respeito do Evangelho da graça de Deus. Vocês estão entendendo a diferença ou não? Outro personagem, Elias, fez cair fogo do céu. Quantos cânticos no passado? Elias orou, e o fogo desceu, dai glória a Deus. Josué orou, e o sol parou. A gente cantava isso, só o Velho Testamento a gente cantava. Elias fez cair fogo do céu? Fez. Josué orou, o sol parou? Parou. Mas o que eles entenderam da nova aliança? Não entenderam nada. Que conhecimento eles tiveram do Novo Testamento, das cartas de Paulo, da justificação, da redenção, do sangue da cruz derramado, Jesus nos comprando com seu próprio sangue? O que eles entenderam de serem selados com o Espírito Santo? Na velha aliança o Espírito Santo se manifestava nos reis e nos profetas, depois saía e ia embora. Aí Davi orava: ó Deus, não retire de mim o teu Espírito. Olha a oração que ele fazia. Na nova aliança nós somos selados com o Espírito Santo. Nunca o Espírito Santo vai ser retirado de nós, é totalmente diferente. Eles tiveram fé? Tiveram. Mas não tiveram a fé com o conhecimento que hoje nós temos da nova aliança. Se você não souber distinguir antes e depois da cruz, Velho e Novo Testamento, velha aliança e nova aliança, a tua cabeça é uma mistura de velho com novo, você não sabe nem que acredita. Então olha o que Paulo está revelando em Gálatas 3. Ele está dizendo
que antes que viesse a fé, estávamos debaixo da lei, na lei encerrados, aguardando a manifestação dessa fé que de futuro havia de se revelar. Era uma coisa para o futuro. Então todos aqueles que viveram antes da cruz não entenderam nada a respeito dessa fé que de futuro havia de se revelar. E é tão diferente conhecimento. Agora olha o que ele fala: de maneira, versículo 24, que a lei nos serviu de aio. O aio é um condutor, né? A lei nos serviu de condutor para nos conduzir a Cristo. Então, para que serviu a lei? A lei mostrou que o homem era incapaz de ser salvo, incapaz de ser santo como Deus queria, era incapaz de salvar-se a si mesmo, e a lei condenou o homem. Então a lei nos empurrou: olha, aqui vocês não vão ter chance, aqui vocês não vão ter vez, aqui vocês estão debaixo de condenação. Então a lei nos empurrou, foi um aio, nos conduziu para Cristo. Olha, o negócio é só Cristo, porque aqui vocês estão condenados, a lei não vai servir para salvar vocês. Então ele diz: mas de maneira que a lei, versículo 24, nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados como por fé. Mas tendo vindo a fé, já não estamos mais subordinados ao aio. Então o que Paulo fala? Agora chegou uma nova fé, chegou um novo conhecimento. Cristo morreu na cruz, encerrou a velha aliança, quitou a dívida da lei, foi o último sacrifício da lei. O fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Agora que Cristo encerrou a velha aliança, não tem mais necessidade de sumo sacerdote, não tem mais necessidade de templo, não tem mais necessidade de sacrifícios, não se precisa mais praticar festas da lei. Tudo isso acabou em Jesus Cristo. Quando Cristo diz está consumado na cruz, acabou a velha aliança, se começa uma nova aliança. Tendo vindo a fé, essa fé vem depois da cruz, com o conhecimento da nova aliança. Então quando esse novo conhecimento se manifesta através de Cristo na cruz, chegou a fé que de futuro havia de se manifestar e de se revelar. Então, por qual fé nós vivemos? Nós vivemos pela fé baseada no Velho Testamento ou pela fé baseada na Nova Aliança? Pela fé baseada na Nova Aliança. A igreja não existia no Velho Testamento, era judaísmo, história do povo judeu. A igreja vem existir na Nova Aliança. As cartas de Paulo é direcionada às igrejas, para as igrejas, para nós que somos igreja. Então é um conhecimento que se manifesta depois da cruz. Antes da cruz, ninguém chegou a isso. Cristo precisou morrer, nos libertar do aio da lei, encerrar a velha aliança, para trazer o conhecimento da nova aliança, daquilo que veio para nós gratuitamente através do que Cristo fez na cruz. Está bem claro isso na sua mente? Você tem clareza sobre isso hoje? Clareza. Então eu volto a afirmar: toda igreja que só vive pregando o Velho Testamento. Bom, deixa eu fazer essa pergunta. Então onde começa o Novo Testamento? Mateus, Marcos, Lucas e João está lá, Evangelhos, Novo Testamento, mas não é Novo Testamento, porque a cruz vai acontecer só no final desses livros. Quando Jesus está curando enfermos, expulsando o demônio, limpando o leproso, quando ele está comissionando os discípulos para mandar os discípulos pregar, ele proíbe os discípulos de pregar para os gentios. Quer ver só? Olha lá, Mateus capítulo 10, vamos lá, Mateus 10. Mateus 10, ele vai chamar a escolha dos 12 discípulos, 12 apóstolos, do versículo 1 ao versículo 4. Agora olha o versículo 5, presta atenção. Jesus está dando instruções para os apóstolos, para fazer o quê? Para pregar o evangelho, mas para quem? Olha lá, ó. Versículo 5. A estes 12 enviou Jesus, dando as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios,
nem entreis em cidade de samaritanos. O que Jesus está dizendo? Olha, isso que vocês vão pregar não é para pregar para os gentios. Não tome rumo aos gentios e nem os samaritanos. Por que os samaritanos também não? Porque os samaritanos eram o judeu que casou com pessoas de outros povos e mesclou o judeu com outra nação. Então era considerado pelo judeu legítimo um judeu impuro. Era impuro, ele já tinha misturado a raça com outros povos, e na lei eles não podiam se misturar com nação nenhuma. Então, todo judeu que casava com gente de outras nações se tornava um samaritano, distância, perdeu a pureza. Só nós que somos puros. Então, olha o que Jesus fala. A esses 12 enviou Jesus dando as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entrei nas cidades dos samaritanos. Mas vai procurar quem? Mas dê preferência a procurar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha, Jesus está proibindo eles de procurar os gentios, nós que somos gentios. Jesus não está pregando o evangelho da graça de Deus. Jesus não pregou o evangelho da graça de Deus. Quando aquele jovem rico chegou para Jesus e falou assim: que devo fazer, bom mestre, para herdar a vida eterna? Jesus falou o que para ele? Bom só tem um, que é Deus, mas sabe os mandamentos? Aí disse os mandamentos. O que Jesus apresentou para ele? Os mandamentos: não adulterarás e tal e tal. Então o que ele disse? Tudo isso tenho observado desde a minha juventude. O que me falta ainda? Aí Jesus falou o que para ele? Vende tudo que tendo aos pobres, terás um tesouro no céu, vem e segue. Por que Jesus não falou, pela graça sois salvos mediante a fé, só você acreditar em mim que você está salvo? Jesus não pregou isso para ele. Por quê? Jesus não pregou o evangelho da graça de Deus. Jesus é judeu, está cumprindo a lei. O evangelho da graça de Deus não está em vigor, vai passar a vigorar depois que ele na cruz vai dizer: está consumado. Então Jesus não pregou o evangelho para esse jovem rico, proibiu os discípulos de procurar os gentios, mandou só procurar em especial os judeus para pregar o evangelho. Então onde começa o evangelho? Mateus, Marcos, Lucas e João é história. Jesus expulsou demônios, Jesus é um judeu, ele vai cumprir a lei, ele está fazendo muitos milagres, né? Até ele chegar na cruz. Quando ele morre na cruz, derrama o sangue, aí começa o Novo Testamento. O sangue derramado, o Novo Testamento no meu sangue. O Novo Testamento começa da cruz para frente. Antes é judaísmo, ele está cumprindo a lei. Está bem claro isso na sua mente ou não? Sim ou não? Sim. Então Jesus aqui não pregou o evangelho da graça de Deus, mandou eles evitarem os gentios. Está claro isso na sua mente? Sim ou não? Agora vamos lá, Romanos, capítulo número 1, que nós falamos isso sempre. Olha que Paulo fala do evangelho. Romanos 1, 16 e 17. Porque não me envergonho do quê? Do evangelho. Agora, o que é o evangelho para Paulo? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego. Olha lá. Visto que a justiça de Deus se revela onde? No evangelho e não na lei. De fé em fé, como está escrito: o justo vai viver como? Pela sua própria fé. Então o que ele está dizendo? O evangelho que Paulo prega é o poder de Deus para a salvação daquele que acredita. Pastor, onde começa o evangelho? O evangelho começa na cruz, quando o sangue é derramado. Antes não existe esse evangelho da graça de Deus, é judaísmo. Jesus é um judeu, está cumprindo a lei, se submetendo à lei para poder acabar com a lei na cruz. Então onde começa o evangelho? Depois da cruz. Por isso que enquanto a pessoa não entender o que é antes e o que é depois da cruz, ela não entende esse arroz com feijão que a gente prega. Ele não entende esse arroz com feijão que a gente prega. Agora, esse evangelho estava oculto, gente. Era uma coisa oculta, que só é revelado depois da cruz. E Paulo foi o personagem principal que teve revelação do evangelho. Vamos ler lá, Gálatas capítulo 1. Só para... Tudo isso eu sei que você já viu, mas para ir recapitulando. Gálatas capítulo 1.
Versículo 11, ele diz: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Agora, isso aqui fala muito, porque eu não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Então, Paulo está dizendo que esse evangelho da graça que ele pregava, ele não aprendeu e não recebeu de homem algum. Ele não foi aprender com Pedro, ele não foi atrás de João para aprender alguma coisa, ele não foi atrás de nenhum deles. Você sabe a história de Paulo. Ele estava rumo à cidade de Damasco. No caminho Jesus apareceu para ele e se revelou para ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E aí a vida dele foi mudada. Então ele teve revelação. Jesus apareceu para ele e abriu o entendimento dele, fez ele enxergar o mundo invisível, levou ele arrebatado até o terceiro céu. Ele ouviu palavras inefáveis, ele teve revelação direta de Jesus Cristo. Vocês estão entendendo ou não? Ele viu e entendeu o que jamais homem algum poderia ver e entender. Ele não aprendeu tudo em um dia. Ele se voltou para a velha aliança, encontrou tudo que se falava que ia se cumprir na cruz, encontrou o Messias na velha aliança. Quando ele chega na cruz, ele vê que tudo aquilo que se cumpriu, entende porque Jesus está dizendo aquilo para ele, e daí para frente Jesus vai revelando tudo aquilo que aconteceu na cruz, o evangelho da graça de Deus. Então olha que Paulo fala a respeito disso, presta atenção. Vamos trabalhar, vamos lá, ver, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Olha o que Paulo fala a respeito do evangelho, olha lá. Versículo 7 em diante. Olha o que ele fala. Nós vamos ler o 6 também, presta atenção. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados. Agora, qual sabedoria? Repare bem que Paulo tem em mente o evangelho. Qual sabedoria? Não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduz a nada. Então Paulo não está falando de ensinamento humano, conhecimento humano, sabedoria humana. Olha o que ele diz: mas falamos a sabedoria de Deus em mistério. Olha lá. Agora olha bem, outrora oculto. Então o que Paulo pregava, o evangelho que ele pregava, a sabedoria que ele expunha, era em mistério, que em outro tempo, no passado, era uma coisa oculta, ninguém conheceu, estava oculto, estava escondido. Aí ele diz: outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa própria glória. Aí ele diz: sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teria crucificado o Senhor da glória. Versículo 10, vai. Então Paulo, como você conheceu essas coisas? Como é que você teve a revelação? Ele diz: mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Agora, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para que nós recebemos o Espírito que vem de Deus? Para ficar gritando? Falar línguas, gritar, esterebuchar? Para que nós recebemos o Espírito que vem de Deus? Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o quê? O que por Deus nos foi dado como? Gratuitamente. Então Paulo está dizendo que essa sabedoria oculta, estava oculta, ninguém lá do passado conheceu. Agora o Espírito vem revelar. Como é que Paulo conheceu? Ele falou: conheceu por revelação do Espírito.
E depois ele diz: nós temos recebido o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então o Evangelho estava oculto das gerações passadas. Essa sabedoria que Paulo prega era uma coisa oculta daquele povo do Velho Testamento. Agora, depois que Cristo vem na cruz e derrama o sangue, estabelece a nova aliança, agora Deus abre o entendimento daquilo que era oculto para ele, para que nós agora no Evangelho venhamos conhecer o que Deus nos deu como gratuitamente. É o Evangelho. Vocês entendem isso, queridos? Vocês estão entendendo quando Paulo fala antes que viesse a fé? Como que essa fé viria? Ela viria através do conhecimento do Evangelho. A fé não vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra. Então, essa fé evangélica, ela não atuava no Velho Testamento. Lá no Velho Testamento atuava aquela fé que eles tinham baseado na lei. Mas na nova aliança, depois que fomos libertos da lei, a fé do futuro se manifestou através do conhecimento do quê? Do Evangelho. Segunda carta de Paulo a Timóteo, vamos lá para o fim. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 1. Leia e entenda. Você tem a mente de Cristo. Leia e entenda. Versículo 8 em diante. Paulo está dizendo para Timóteo isso: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça. Vou ler de novo: nos salvou, nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras. Eu não tive participação, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada, aonde? Em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Agora olha lá: é manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade. Mediante o que ele trouxe a imortalidade? Mediante o Evangelho da graça de Deus, pelo qual fui designado pregador, apóstolo e mestre. Então essa coisa esteve oculta, essa graça esteve oculta. Versículo 16: e manifestou agora. Como que isso foi manifestado agora? Pelo aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe luz e vida, e trouxe a imortalidade. Então esse conhecimento, essa fé de futuro, ela vem com o Senhor Jesus Cristo. Essa graça é manifestada agora. Olha lá, João, volta lá, João, capítulo 1, Mateus, Marcos, Lucas, João, capítulo 1. Isso aqui é o divisor de águas. É o divisor de águas. O que diz no versículo 17? Vamos ler o 16 também. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, ponto e vírgula. Através de Moisés veio a lei, cobriu todo o Velho Testamento até João Batista, que batizava. Ele foi o último personagem da lei. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. Olha lá: a graça e a verdade. Então, graça e a verdade vieram por meio de quem? Por meio de... Então, antes da cruz, essa graça, entenda, e a verdade. Então, a lei não era a verdade. Foi útil por um tempo, mas a graça e a verdade, elas vieram por meio de Jesus Cristo. Está entendendo? Um conhecimento que brotaria uma fé futura chega através de Jesus Cristo.
Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Presta atenção nisso, presta atenção nisso. Versículo 26, presta atenção nisso, como é gigantesco. Ele fala, o mistério que esteve oculto, presta atenção, olha, era um mistério. É um mistério até não ser conhecido, né? Então ele fala, o mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, ponto e vírgula, para. Então quer dizer que isto que Paulo está dizendo era uma coisa que esteve oculta, ninguém da velha aliança conheceu. As gerações passadas não conheceram, não tiveram esse conhecimento. A fé que eles tiveram foi no conhecimento que eles tiveram lá, mas eles não tiveram esse conhecimento porque teve oculto dos séculos e das gerações. Vamos ler de novo. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações. Quais séculos e gerações? As do passado, antes da cruz. Agora, todavia, se manifestou a quem? Aos seus santos, a nós. Qual é esse mistério que eles não entenderam nada? O pessoal do Velho Testamento não entendeu nada e não conheceu nada. Os quais Deus quis dar a conhecer. Qual seja a riqueza da glória deste mistério, entre quem? Não entre os judeus, entre os gentios. Gentios, olha aqui. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, olha a visão de Deus do Velho Testamento. Deus, eles tinham que ter um tabernáculo ou um templo, como se Deus vivesse lá dentro. Agora uma nova compreensão, um mistério é revelado, que agora Deus, Ele vem para dentro de nós. Nós somos o templo, nós somos a casa de Deus, nós somos a igreja. Olha lá, vou ler de novo. Versículo 27, as quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério, para quem? Entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, esperança da glória, no qual nós anunciamos, advertindo todo homem, ensinando todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a eficácia que opera eficientemente em mim. Então esse mistério esteve oculto, ninguém conheceu. Agora, como é que eu conheço esse mistério? Através do Evangelho. Como é que eu vou ter fé nisso? Essa é a fé de futuro, a fé que vinha por um conhecimento futuro, que Paulo está dizendo lá em Gálatas capítulo 3. Agora volta, Efésios, vamos lá, Efésios capítulo de número 3. Efésios 3, vamos ler bastante agora, deixa eu chegar aqui, versículo 1 em diante, vamos ler isso com calma, isso aqui é muito importante. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Paulo foi o apóstolo dos gentios. Revelou o que? O evangelho da graça de Deus. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Agora, olha o versículo 5, preste atenção. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros com Cristo, né? Co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Olha o versículo 5.
o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Então as outras gerações não conheceram nada a respeito disso, não tiveram esse conhecimento, mas agora foi dado a conhecer a nós, como? Pelo Espírito. Olha lá, versículo 7. Do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Olha, ele veio manifestar a dispensação desse mistério que estava oculto em Deus desde os séculos, que criou todas as coisas, para que pela igreja, presta atenção, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, esse evangelho é revelado à igreja, e a igreja, através da igreja, do conhecimento da igreja, que esse conhecimento vai alcançar, vai ser conhecido nos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por nisso está a vossa esperança. Então, você está entendendo? Paulo teve essa revelação, tudo estava oculto das gerações passadas. Aonde paramos? Efésios. Agora vamos lá, Filipenses. Que tipo de fé Paulo falava a respeito do que? Filipenses, capítulo de número 1, a partir do versículo do número 17. Filipenses 1, 17. Vou ler. Vivei acima de tudo por modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes, em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, a fé produzida pelo conhecimento do evangelho, né? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir vem pela pregação. Então Paulo falou o quê? Vivei acima de tudo do modo digno do evangelho de Cristo, para que, eu indo ver-vos ou estando ausentes, ouça a respeito de vocês, que vocês estão firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé produzida pelo evangelho. Qual é a fé produzida pelo evangelho? Paulo fala: a fé que de futuro havia de se manifestar. O conhecimento que o pessoal da velha aliança não teve, mas que através da nova aliança a igreja passa a ter a verdadeira fé, que é a fé produzida pelo evangelho. Então ele fala assim: lutando juntos pela fé evangélica, pela fé produzida pelo conhecimento do evangelho, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isso da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padeceres por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendo o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Então Paulo fala para estarmos juntos, lutando juntos, por quê? Pela fé do Velho Testamento, pela fé debaixo da lei? Não, pela fé produzida pelo evangelho. Está bem claro isso? Então você entenda o entendimento que nós temos hoje do evangelho. Aquele pessoal que teve fé no passado não entendeu, não conheceu. Eles tiveram fé, tiveram para aquele tempo no conhecimento debaixo da lei que eles viviam naquele tempo. Nós estamos depois da cruz, o evangelho já foi revelado, a graça já foi revelada. A fé que nós temos hoje é baseada em outro conhecimento, o evangelho da graça de Deus. É por essa fé que nós temos que lutar juntos, né? Romanos, só mais um pouquinho, Romanos 16, 25, vamos lá, Romanos, lá no finalzinho de Romanos.
Romanos 16, 25. Vamos ler só um versículo, 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho, e a pregação de Jesus Cristo, conforme revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Então o que Paulo está dizendo? Que esse evangelho era o evangelho dele, que foi revelado a ele e guardado em silêncio. Guardado em silêncio nos tempos eternos. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4 agora. Vamos lá, um pouquinho para frente. (6 a 8). Paulo já está velho, já está no fim de ministério. Então ele diz isso: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que fé ele guardou? Da velha ou da nova aliança? Da nova aliança. Aquele que foi revelado a ele. Ele diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, resto do juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Então ele passou por todas essas coisas. Ele combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé evangélica, a fé que de futuro havia de se revelar. Então vamos lá, para terminar, volta lá onde começamos, Gálatas capítulo 3, para ficar bem claro isso, porque quem entender isso, antes e depois da cruz, a fé que eles tiveram e a fé que nós temos, com o conhecimento que temos do evangelho, que é uma coisa totalmente diferente, vai ser liberto de toda e qualquer coisa. Olha lá, versículo 23 de Gálatas 3, onde começamos. Mas antes que viesse a fé, que fé? A fé evangélica, a fé que havia de se revelar no futuro, a fé que viria pelo conhecimento de tudo aquilo que Cristo fez na cruz, a fé que iria ser ensinada, a fé pregada na igreja. Mas antes que viesse a fé, estávamos todos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que de futuro havia de se revelar, a fé que viria com conhecimento da obra da cruz, um conhecimento do evangelho revelado depois da cruz, essa fé de futuro que havia de se revelar, de maneira que a lei nos serviu de condutor, de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Mas tendo vindo a fé, não permanecemos mais subordinados à lei, subordinados ao aio. E olha o que ele diz: pois todos vocês são filhos de Deus. Como? Só isso, mediante a fé em Jesus Cristo. Aí não há acepção de pessoas. Depois ele diz no versículo 29: e se sois de Cristo, sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Então, nós vivemos hoje. O justo viverá pela fé. Por qual fé? Da velha aliança ou da nova aliança? Da nova aliança, a fé produzida pelo conhecimento do evangelho. Fala assim, amém.